Oi pessoal, tudo bem? Essa é a nossa terceira aula sobre a lei de Gauss e nessa aula eu gostaria de explicar para vocês, o mais rapidamente possível, como é que o Maxwell usou a lei de Gauss no eletromagnetismo. Então, recapitulando um pouco o que a gente falou, lembra que a lei de Gauss ela é baseada no teorema da matemática que chama-se Teorema de Gauss-Ostragradsky para fluxos. Basicamente, o que esse teorema diz é que assim, o fluxo de alguma coisa por uma superfície é igual à variação desta mesma coisa dentro do volume que essa superfície encerra. Lembra que o exemplo que eu dei da pasta de dente? Se você espreme o tubo de pasta de dente, o que sai de pasta de dente do tubo de pasta, né, o fluxo, ele tem que ser igual ao tanto de pasta que está saindo, está variando lá dentro, tá certo? Então, se sai, vamos dizer, uma certa quantidade de decilitros pelo bico da pasta, pelo tubo, tá certo? Essa quantidade de decilitros vai faltar, vai ter variado lá dentro, tá certo? E por que o Maxwell chegou nessa lei? Daí tem uma razão histórica que eu falei para vocês. Na época do Maxwell, né, a formação do engenheiro do físico era muito baseada, eles estudavam muito hidrodinâmica, então ele tinha um completo domínio sobre essas técnicas de fluxo de líquidos e qualquer tipo de fluxo, seja de gases, seja o fluido de um modo geral, por assim, né? Mas tem uma coisa que eu não comentei com vocês, é que a gente tem que lembrar que na época do Maxwell, nós estamos falando em 1865, não existia uma visão muito clara do que era carga, do que era exatamente eletricidade. Né? Eles sabiam da existência de cargas positivas, cargas negativas, mas ninguém sabia exatamente o que era carga. Né? Eles não tinham noção da constituição atômica da matéria. Então havia uma teoria que achava que a eletricidade era um fluido, era como se fosse um líquido que tivesse dentro dos corpos, tá certo? Existia a teoria dos dois fluidos, que era a teoria de um físico francês chamado Dufay, né? E dizia, olha, existe um fluido positivo, um fluido negativo, e à medida que esse fluido, né, escoa por dentro do material, você vai ter correntes elétricas. E depois o Benjamin Franklin, que é o mesmo Benjamin Franklin do para-raio e da Declaração de Independência Americana, ele criou a teoria do um fluido só. Então ele explicava carga positiva e carga negativa como excesso de fluido ou falta de fluido. Tá certo? Então a gente tem que pensar, do ponto de vista do Maxwell também, a ideia de você aplicar o conceito de fluido para explicar a eletricidade era uma coisa natural de se fazer. Tá? Então, só lembrando o que o Maxwell fez. O Maxwell ele pegou aquela definição que nós tínhamos de fluxo, tá? Lembra que eu mostrei que a definição de fluxo, no caso de um líquido, é simplesmente a integral por uma superfície do produto escalar do vetor velocidade pela área pelo qual esse vetor está atravessando. Só que no caso da eletricidade, a gente quer calcular o fluxo do campo elétrico, então a gente substitui V, que é a velocidade do fluido lá no nosso caso, por E, que é o campo elétrico, certo? Para isso o que a gente precisa? Para isso a gente precisa primeiro determinar uma superfície. Falar, por onde eu vou imaginar que esse campo elétrico está fluindo, por que superfície que ele está passando. E o que você faz, né? Aqui é diferente, nós não estamos imaginando um líquido escoando, a gente está imaginando uma coisa abstrata, um campo elétrico que existe, o campo elétrico não é abstração, mas a gente não consegue ver isso aí. Então você abstrai a ideia de uma superfície por onde você vai fazer esse cálculo. Essa superfície, que é uma superfície abstrata, e você a desenha do jeito que você quiser, ela se chama sempre de superfície gaussiana. Tá? Esse é o nome que o Maxwell deu para essa superfície aí. Então ele imaginou, ele falou, vou pegar uma carga pontual, porque eu sei exatamente quanto vale o campo de uma carga pontual, e vou imaginar a uma distância r da carga uma esfera de raio r, tá certo? Por que ele fez isso? Ele falou, olha, porque eu sei que como o campo cai com uma distância ao quadrado, ou seja, o campo até esse ponto, é igual a carga dividido por 4πε0 dividido por r ao quadrado, ele sabia que qualquer ponto do campo sobre essa esfera tem o mesmo valor. Então, eu desenho o campo aqui, mas esse campo ele tem exatamente a mesma intensidade em qualquer ponto da superfície da esfera. Isso aqui é uma integral onde eu tenho que pegar o valor do campo na superfície da esfera. Então, é mais fácil a gente pegar uma superfície onde o valor do campo é sempre igual. Tem uma outra vantagem também, eu sei que o campo ele é sempre normal
à superfície, ou seja, ele está na direção radial, que coincide com a direção normal à superfície. Lembra que se você pegar um pedaçozinho de tamanho ds da superfície, o vetor normal a essa superfície é um vetorzinho também unitário na direção radial. Portanto, quando eu faço o produto escalar desses dois vetores, que por definição é o módulo do E, o módulo do N e o cosseno do ângulo entre eles, o que acontece? Bom, o cosseno do ângulo, cosseno de zero, o ângulo entre dois vetores é zero, cosseno de zero vale 1, o vetor unitário vale 1, e isso aqui tudo vira simplesmente o módulo do E. Mas a gente sabe que o módulo do E é simplesmente carga dividido por 4πε0 vezes distância, vezes aqui embaixo distância ao quadrado, ou seja, Q sobre R2, vezes ds. Agora, se a gente olhar para essa expressão, a gente pode tirar o Q e o 4πε0 da integral, certo? E sobra dentro da integral essa expressão aqui. Vocês falam, posso tirar o R2? Claro que pode, porque o R2 ele é constante também. Daí simplesmente sobra aqui a área da esfera. Se você sobra cada pedacinho da área sobre toda a esfera, isso dá a área da esfera. Mas eu deixei isso aqui desse jeito, eu não fiz essa conta ainda, porque é importante que a gente entenda onde é que está a chave do teorema de Gauss. Da lei de Gauss aplicada ao eletromagnetismo. E isso aqui é muito importante que a gente entenda o que realmente significa. Porque foi essa sacada do Maxwell que permitiu que ele usasse também essa lei. Ou seja, não é só questão de ele estar acostumado com a ideia de fluxos, esse tipo de coisa, mas também, como um bom físico, excelente físico ele era e matemático também, ele percebeu o que isso aqui significava. Isso aqui tem uma existência independente da física. Para isso, eu vou só eu vou lembrar vocês uma coisa que vocês provavelmente saibam, né? Tenho certeza que vocês sabem, mas vocês talvez nunca tenham pensado desse jeito, tá? Se eu perguntar para vocês, como é que você mede um ângulo, tá certo? Então, eu vou pegar um exemplo aqui, eu tenho o ângulo θ, você fala, olha, eu te dou uma trena, como é que você define com uma trena quem que é esse ângulo θ? Você fala, olha, muito fácil, eu posso medir esse cateto adjacente, dividir por essa hipotenusa, tá certo? Eu sei que o cosseno desse ângulo vai ser cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Você pode, se você não quiser medir o cateto adjacente, você pode medir o cateto oposto ao ângulo e dividir pela hipotenusa. E a gente sabe que a razão do cateto oposto pela hipotenusa é o seno. Ou, se você preferir, a tangente. Né? A tangente é a razão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Ou, se você preferir, por esse tamanho aqui, que eu chamei de D, pelo raio aqui, que é igual a C também, né? Então, ou você divide D pelo raio, que é o D por C, ou B por A. Isso é chamada tangente. É por isso que chama tangente, né? Vocês veem que isso aqui é tangente ao círculo, tá certo? Ótimo. Só que tem um problema quando você faz essa conta. Porque é o seguinte, se você só tem uma régua ou uma trena para medir essas distâncias, tá? No momento que você mediu, você não tem o valor direto do ângulo. Você tem o cosseno sendo a tangente do ângulo, que você precisa de uma tabela, né? Ou, no caso, uma calculadora, mas não sei se você não tem uma calculadora. Você precisa de uma tabela que te diz, tá, qual que é o ângulo cujo cosseno dá tal valor, qual que é o ângulo cujo seno dá tal valor e assim por diante. Mas existe uma maneira direta de você obter o valor numérico do ângulo sem ter que recorrer a uma tabela de senos, cossenos, ou tangentes, tá? É você medir esse arco da circunferência subentendido pelo ângulo. Se você dividir esse comprimento desse arco e dividir pelo raio, você obtém diretamente o valor do ângulo θ. E o que é muito importante lembrar é que isso aqui não tem dimensão, você está dividindo uma distância por uma distância. Embora a gente fale o ângulo vale π radianos, radianos não é uma grandeza, tá? A medida é um número, é adimensional. É que muitas vezes aparece na natureza um valor de π, ou números, que são números, tá? Mas quando você está especificando claramente, você está falando π, e em termos de ângulo, a gente usa o termo, a gente associa ao valor de π, quando ele se refere a ângulos, como falar π radianos, tá certo? Então isso aí é uma medida que você faz só medindo comprimentos do ângulo, quer dizer, todas essas medidas que eu disse para vocês estão completamente
corretas, certo? Só que elas requerem que você tenha uma tabela para poder converter isso aqui e achar o ângulo que você quer. Ao passo que aqui não, você obtém um valor direto do ângulo, tá certo? Mas vamos dizer que o mundo é tridimensional, a gente sabe disso, você está lá no campo, você quer medir, você tem um objeto no céu, tá certo? E você quer falar, olha, qual que é o ângulo que esse objeto faz? Como é que eu determino a posição dele na abóbada celeste, tá? Então, se você for estudar, por exemplo, a astronomia, certo? Você vai fazer o seguinte, imagina isso aqui é o caminho do Sol, tá? Durante o verão no hemisfério norte. O Sol ele faz essa trajetória aqui. A gente sabe que nos equinócios, né, de primavera e de outono, ele nasce exatamente no oeste, né, e se põe no oeste, tá certo? Mas vamos imaginar que o Sol está em algum lugar aqui. Vamos dizer que ele está em algum ponto aqui da trajetória dele. Se você olhar para o sul e medir essa altura aqui, tá, em ângulos, né, em graus, isso chama-se altitude do corpo celeste, tá certo? Então, e a gente sabe quando ele está lá no, bem em cima da nossa cabeça, né, ou em cima da nossa cabeça, obviamente depende de onde você está, né, isso aqui a gente chama o zênite, né? O outro lado lá que a gente não está vendo é o nadir, esse aqui é o zênite, certo? Então, se você tem o Sol num ponto aqui, você mede quando você fala qual que é a altitude do Sol, em astronomia quer dizer qual que é o ângulo que ele faz aqui, né, com essa direção, tá certo? Só que se você tem um corpo celeste que não está exatamente, né, em qualquer ponto aqui, você não apenas tem que determinar essa altitude dele, mas se você vê, por exemplo, ele não pode estar em cima dessa linha. Por exemplo, o Sol também, olha, o Sol quando ele está aqui, tá, bem no meio aqui, ele está exatamente em cima dessa linha, mas ele pode estar num ponto aqui, em que ele vai ter uma altitude diferente, certo? E ele vai estar num ângulo aqui, se você imaginar o Sol, desenhar uma linha perpendicular e o Sol bate aqui, por exemplo, tá? Ele vai ter um ângulo aqui formado com o norte que também me diz qual que é a posição dele. Então, esse ângulo aqui que o objeto, vamos dizer, a perpendicular do objeto faz no chão, esse ângulo que ela faz, a reta que une o ponto onde você está até o objeto em relação ao norte é chamado azimute, tá certo? Isso aqui hoje em dia é muito usado para você ver cálculo de incidência solar quando você vai construir uma casa, tá certo? Mas não é bem isso que eu queria explicar para você. Eu queria dizer o seguinte, tá, você fala, tudo bem, é como coordenada, como você está na superfície da Terra. Basicamente é um pouco, de uma maneira um pouco diferente, mas você está falando em meridianos e paralelos. Se bem que aqui você não fala em meridianos e paralelos, mas a ideia é a mesma. Você precisa, numa superfície, você precisa de 2 pontos para determinar a posição de um objeto. Mas às vezes esses objetos são extensos, o Sol, por exemplo, né, a gente pode determinar onde ele está, mas a gente não está determinando, a gente fala onde está o centro dele, mas o Sol como um todo, ele ocupa uma posição que não é um ponto no espaço, tá certo? E se o objeto for um objeto maior, ele vai ocupar todo um pedaço da abóbada celeste. Nesse caso, quando eu tenho um objeto que tem um certo tamanho, que ocupa uma área da abóbada celeste, ele também, né, determina aqui um ângulo, só que esse ângulo, se vocês olharem, não é como lá no ângulo plano, na trigonometria plana, mas ele é um ângulo que define um cone. E esse cone, esse ângulo é chamado de ângulo esférico, tá certo? Então você tem a trigonomia plana, que é aquela que a gente está acostumado, né, mas tem a trigonometria esférica. E daí as regras de trigonometria esférica, trissenos e cossenos, são um pouco diferentes, mas o importante é a definição do ângulo. Falar, se eu tiver um disco no céu desse tamanho, qual que é o ângulo que isso aí subentende, se eu olhar para ele, tá certo? Bom, da mesma maneira que no caso do ângulo plano, você pega o arco e divide pelo raio, aqui você tem que pegar a área do objeto e dividir pelo raio ao quadrado, porque ângulo não tem unidade, é adimensional. Então, se isso aqui é uma área, você tem que dividir por uma distância ao quadrado. E se você pegar essa área e dividir por essa distância, esse raio ao quadrado, isso vai te dar o que a gente chama de ângulo sólido. Se você quisesse agora imaginar uma área maior, falar qual que é o ângulo desse cone maior, você soma sobre todos os pedaços que você tem e você obtém, então, essa definição mais geral, que é uma definição de ângulo sólido. Como lá no caso do ângulo plano, você podia escrever uma integral unidimensional do ds, onde ds é o arco dividido por r, tá certo? Isso aqui
é um ângulo sólido e ele é medido em esterradianos. Como disse, já ele é adimensional, não tem dimensão, mas a gente usa a palavra esterradiano para diferenciar de ângulo plano, tá certo? Você fala, mas eu sei que ângulo plano vai de 0 a 2π, né? Por que ele vale 2π 360 graus? Bom, porque a definição de ângulo, se vocês voltarem, né, como eu tinha feito na figura lá, né, a definição de ângulo é isso aqui, ó. Se você pegar esse arco completo, que é o perímetro, que é 2πr, dividido por r, dá 2π. Como é que eu determino, então, o equivalente no caso dos ângulos sólidos, né? É muito simples, tá? Desculpa, passei uma imagem aqui. Se você imaginar a esfera inteira, qual que é a superfície da esfera inteira? É 4πr2. Se você dividir por r2, fica 4π. Então, o equivalente do ângulo sólido, o equivalente de um ângulo de 2π, né, no plano, é o ângulo subtendido por toda uma esfera, que é um ângulo de 4π esterradianos. Consequentemente, se você estiver num lugar descampado e você olhar toda a abóbora celeste, você consegue ver o horizonte, né? Você fala, olha, quando tem uma visão, se eu estiver aqui, eu consigo ver 360 graus. Isso significa simplesmente que você consegue ver todo o horizonte. Mas se você, né, quiser dizer, eu consigo ver não só todo o horizonte, mas toda a abóbora celeste em cima de mim, você fala, eu consigo ter uma visão de 2π esterradianos, tá certo? Então, quando a gente está falando de navegação e topografia, esse tipo de coisa, essas medidas de ângulo sólido são muito importantes. Se a gente voltar agora para o nosso caso, o que o Maxwell mostrou é que simplesmente isso aqui, né, é a definição do ângulo sólido subentendido por cada elementozinho de área aqui. Mas como ele está somando sobre toda a área, isso aqui dá simplesmente o ângulo sólido total, que é 4π, e quando você divide esse 4π e esse 4π, ou seja, você cancela os 4π's, você fica com o fluxo aqui sobre ε0. Agora, o que é mais fascinante disso aí é o seguinte, você fala, tá, ele calculou fácil, relativamente, porque você tem uma carga, você tem uma esfera perfeitinha, está centrada, né, tem o mesmo centro que é a posição da carga, então é fácil fazer essa conta. Mas aí que vem a sacada do Maxwell, tá? Que é o seguinte, isso aí vale sempre. Como assim? Pensa naquele caso do ângulo plano. Se eu pegar e falar, olha, qual que é o ângulo subentendido por esse muro aqui, né? Se eu estou olhando daqui para lá, eu vejo um ângulo até. Bom, é o mesmo ângulo subentendido por essa bandeira da Dinamarca, que é o mesmo ângulo subentendido por esse arco de círculo aqui, tá certo? A maneira como eu calculo, se eu calcular direito, depende, eu posso dividir isso por isso, dar uma tangente, ou isso por isso, dar uma tangente, ou isso aqui por isso, dá direto o ângulo. Então, não importa o valor do objeto, se ele é um objeto que ele tem uma curvatura ou não tem, o que importa é que quando eu pego esse ângulo, qualquer figura que tenha, em função da distância, uma altura que chega até esse ponto, ela vai definir o mesmo ângulo, tá certo? Então, se você pensar naquele caso da esfera, você fala, mas se agora ao invés de ter uma esfera, eu imaginar uma gaussiana, que é uma caixa. Não estou mais usando esfera, estou usando caixa. O que acontece? A mesma coisa, porque o ângulo sólido que isso aqui vai subentender lá em cima, ele vai rebater aqui num outro ângulo sólido, tá? É claro que se você, para fazer a conta, é bem mais fácil fazer com a esfera, mas se você fizer a conta, você só levar em conta, né, que os z's e os n's não são mais paralelos entre si, que inclusive se você pegar, por exemplo, um E aqui, ele vai ter um valor diferente numericamente, a intensidade do E vai ser diferente, você está pegando um ponto diferente do espaço, tá certo? Um ponto diferente sobre a superfície. Então, fazer essa integral dá muito mais trabalho. Se você fizer, você vai chegar no mesmo resultado. Mas a gente não precisa fazer essa integral, porque o que o Maxwell mostrou é que quando você faz uma integral de fluxo, você sempre recai num cálculo de ângulo sólido. E a gente sabe quantos valem os ângulos sólidos. Então, isso aqui, da mesma maneira que nessa figura anterior, isso aqui, essas distâncias, a razão entre elas corresponde ao mesmo ângulo que a razão entre essas distâncias, né?
a tangente, obviamente, tem que usar a tabela tangente. Ou, se eu quiser dividir direto essa distância por essa distância, eu tenho um ângulo. O mesmo ângulo sólido que essa esfera define no espaço, essa caixa também define. E, portanto, a lei de Gauss vale independente da forma da superfície gaussiana que você coloca lá dentro. Tá certo? Se coloca em volta da carga, desculpa. Tá? Mas tem um detalhe importante aqui, ó, é o que eu coloquei. O Q tem que estar dentro da superfície gaussiana. Tá certo? Porque a gente está falando de um fluxo. Agora eu tenho que explicar mais uma coisa para vocês de fluxo, que é muito importante a gente entender. O fluxo, ele pode ser negativo, ele pode ser positivo, ele pode ser zero. Como assim? Eu vou dar um exemplo muito simples nessas três figuras, lá que a gente volta ao começo das outras aulas, tá certo? Quando você está calculando um fluxo, você tem que dizer por qual área você está calculando o fluxo, tá certo? Então, você falou, olha, eu estou calculando o fluxo por essa área aqui, tá? Que é essa tampa aqui. Essa quantidade de água que vai passar, ela vai definir um fluxo positivo, porque lembra que o fluxo é o produto da velocidade pela normal à superfície. Como esses dois vetores são paralelos, né, eles têm a mesma direção, o mesmo sentido, esse produto é positivo, então o fluxo é positivo. Se você pegar e falar qual que é o fluxo por essa superfície, bom, essa superfície está apontando para o lado de fora lá. A normal dela tem a direção contrária à velocidade. Então, quando você faz o produto escalar do V com N, vai dar um número negativo. Então, na física, um fluxo positivo significa, olha, o cara está saindo de uma determinada região. No fluxo negativo, significa que ele está entrando na região, tá certo? Isso é chamado de fluxo negativo. Você pode pensar assim, é porque se eu estou fora desse volume, eu estou vendo sumir a minha água, que seja, ela está sendo absorvida, então eu estaria perdendo, seria um fluxo negativo, do meu ponto de vista, tá certo? Então você tem que lembrar que o ponto de vista é da superfície, de quem está lá de fora, ele está vendo aqui a água sair, ele está ganhando água, que ele está vendo a água entrar, ele está perdendo a água, tá certo? Mas essa superfície, se você fechá-la, você fala, bom, qual que é o fluxo pela lateral aqui? Não pela tampa da frente, nem pela tampa de trás, mas pela lateral. Bom, o fluxo pela lateral é zero, porque a água, ela escoa dentro do cano, ela não sai ela pelos poros aqui, ela não vaza pela lateral do cano. Então, nesse caso, por que o fluxo é zero? Matematicamente, porque o vetor V e as normais são sempre perpendiculares entre si. Então, esse é o fluxo zero. Agora, isso que vocês têm que prestar atenção, tá? Quando você tem uma superfície fechada, tá? O fluxo é também igual, se a água entra por um lado e sai pelo outro, o fluxo também, por definição, é zero. Porque aqui está entrando um fluxo negativo e aqui está saindo o mesmo fluxo positivo. Então, a soma dos dois se cancela. Então, quando você está falando de fluxo, é muito importante você dizer, olha, fluxo por qual superfície? Se você está pensando numa superfície aberta, que a gente chama, ou seja, ela não define, ela não delimita dentro de si um volume, ou seja, do ponto de vista que eu defini aqui, do ponto de vista dessa superfície, isso aqui não existe, tá? Essa tampa, isso não existe. Então, isso aqui é uma superfície aberta. Ela não tem nenhum volume, ela não encerra nenhum volume dentro dela. A mesma coisa se eu esquecer toda essa parte aqui, só pensar nessa tampa aqui, tá certo? Ela é uma superfície aberta. Então, daí a coisa passa e eu tenho o valor positivo, o negativo, dependendo da direção que ele está passando, tá certo? Nesse caso, quando eu tenho uma superfície fechada, tá? Uma superfície que fecha e define um volume, o fluxo total é a diferença do que sai pelo que entra. Então, se entra 5 litros d'água e sai 5 litros d'água, o fluxo é considerado como sendo zero. Porque, na verdade, na física, o que a gente está interessado, quando você calcula um fluxo por uma superfície fechada, é saber se você ganha ou perde aquela coisa. Por exemplo, vamos pegar esse exemplo aqui. Vamos supor que estejam entrando 5 litros d'água para um lado e só esteja saindo 3 litros para o outro lado. Bom, se está entrando 5 litros e estão saindo 3 litros, né, significa que 2 litros aqui dentro estão desaparecendo por algum que a gente chama de sorvedouro. Então tem alguma coisa ali que está roubando 2 litros da gente. Por outro lado, se eu coloco aqui 5 litros e vejo sair por aqui 7 litros, tá certo? Significa que alguma coisa está criando 2 litros a mais que está jogando para cá. Então deve haver escondido de mim lá dentro uma fonte
que diz, olha, tem 2 litros a mais sendo adicionados aos seus 5 litros que entraram inicialmente na superfície. Então, quando eu tenho um fluxo maior que zero de uma superfície fechada, basicamente nós da física dizemos, olha, você está observando se existe uma fonte dentro da tua superfície. Se você tem uma superfície fechada, o fluxo é negativo, o que significa? Significa o seguinte, que existe lá dentro um sorvedouro daquele meu objeto, ou seja, está entrando mais do que está saindo, então tem alguma coisa lá que está absorvendo isso aí, tá certo? Então, a medida de fluxo para superfície fechada nos serve na física para dizer, tem uma fonte, tem um sorvedouro, ou se o fluxo for igual a zero, basicamente significa não tem fonte nem tem sorvedouro. O que entra é o que sai. Então, voltando só aqui à figura, tá certo? Se eu falar, olha, por isso que a carga tem que estar dentro, porque a carga tem que estar dentro, ela vai ser fonte de campo elétrico, vai só ter campo elétrico saindo, se a carga for positiva, ou se a carga for negativa, vai ter campo elétrico só entrando. Se eu pegar essa carga, colocá-la aqui do lado de fora e falar qual que é o fluxo dela nessa caixa ou nessa esfera, o fluxo vai ser zero. Por quê? Se você quiser fazer a conta, você pode mostrar, mas por uma razão muito simples. Se você tiver uma carga aqui, toda a linha de campo que entrar por um lado da tua caixa, obrigatoriamente vai ter que sair pelo outro lado. Então, no fundo, entra o mesmo tanto de linha de campo que sai do lado de lá. E, portanto, o fluxo vai ser igual a zero. Então, quando vocês forem calcular fluxo, lembrem-se sempre, eu tenho que definir qual que é a superfície e qual que é a minha gaussiana, tá certo? Porque dependendo de como eu coloco a gaussiana e onde eu a coloque, tá certo? O fluxo pode ser negativo, pode ser positivo ou pode ser zero. Então, é muito importante, quando nós estamos fazendo um cálculo, tá certo? De saber exatamente quem que é a superfície S. Isso vai ser muito importante agora que a gente vai ver na próxima aula sobre quando e como a gente usa, para que serve isso, como é que a gente pode usar isso na prática, tá certo? Então, pessoal, até a próxima aula.